Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira comigo. Hoje estou sozinho, estou sem a Lua, que ela não pôde participar, mas cá estou representando o time Rabiscos, com muito prazer. E eu quero, antes de começar a gravação, o papo, eu quero agradecer os recebidos da semana. Recebi um livro de poesia chamado Desjeitos, da Flávia Souza Lima. Livro muito bonito, obrigado, Flávia. Vou ler com certeza, com carinho. Recebi também o livro da editora Patuá, do Fábio Peçanha, que me mandou A Forma Fugaz das Mãos. Também o Fábio acompanha o Rabiscos, um livro de poesia lindão. Depois eu vou falar mais sobre ele. E Bala 7, ou Uma Elaborada Forma de Suicídio, o Alexis Chiossia, da editora Autografia. Livro lindo, inclusive, capa linda. A convidada está vendo, vocês não estão vendo, mas a capa é linda. E também recebi 2 livros do querido Fábio Ulloa Coelho. O pessoal do direito aí conhece o Fábio bastante, inclusive, professor de direito empresarial, advogado. Ele me mandou o livro Os Livros Podem Ser Iguais. Ele faz uma análise da desigualdade social no mercado liberal. Muito bom livro. E me mandou um livro maravilhoso chamado Arquetipia versus Ateus, um livro de prosa poética, coisa mais linda, capa dura, lindo. Obrigado, Fábio. Vou ler com certeza e depois a gente bate papo também. Pessoal, lembrando que quem quiser participar do Clube de Contos Contemporâneos da Editora Reformatório, em parceria com Rabiscos, só procurar a gente, podcastrabiscos@gmail.com ou contato@editorareformatório.com.br, solicitar seu conto e na última segunda do mês a gente bate um papo com o autor. É isso. Vamos ao papo hoje, um papo que já tinha que ter acontecido há um tempo, quando a Helena lançou o seu livro, e quase não aconteceu hoje, porque a tecnologia estava nos impedindo de funcionar, mas eu estou muito feliz de estar com você aqui, Helena Terra, seja bem-vinda. Obrigada, Tadeu. Boa noite, né? Fico muito contente com esse convite. De fato, assim, a rotina da gente vai nos engolindo de tal forma que às vezes os compromissos se tornam complicados, né? E bom, você não está com a Lua, mas hoje está com a Terra, né? Então Estou com a continua Terra. na galáxia de qualquer forma. Não estou com a Lua, estou com a Terra. Muito bom. Enfim, né, está no espaço de qualquer forma. Então, assim, sobre o meu livro, assim, entrando um pouco no assunto já, assim, eu sou uma pessoa bem objetiva e bastante falante, Tadeu. Isso é bom. Eu lancei no final de novembro, né, de 2021. Então, estávamos ainda, né, num tempo de pandemia de maior controle, mas nós fizemos lançamentos presenciais com máscaras e tal, né? E foi bem interessante, porque é uma experiência até do contato com as outras pessoas, né? A gente, assim, fica diferente com as máscaras e não vê o movimento da boca. Foi preciso uma pandemia para a gente entender quanto essa coisa do sorriso não é um clichê, o quanto da fala não é um clichê mesmo, né? Mas, enfim, foi por meio desse livro que eu acho que você chegou até a mim e a gente se comunicou mais, né? Foi. Eu não sei se você quer que eu fale um pouco sobre ele ou sobre, assim, processo de escrita, não sei, assim. Eu quero sim, mas antes eu quero só fazer um aviso aqui com o pessoal para colocar eles aqui na nossa conversa. Na verdade, eu tive contato com você, com a sua escrita, eu acho que foi quando você organizou um livro de contos da TAG. Você ajudou, você estava na organização. O aniversário da TAG de 3 ou 4 anos, em 2017, com o Luiz Rufato, sim, a gente preparou lindo, inclusive. Uns e Outros, se chama. Uns e Outros. Nossa, livro muito bom, muito bonito. E depois, foi 1 ano de preparação, um ano para... Era demora um livro que eu gostei tempo. muito, aliás, é um dos livros que eu mais gostei da TAG, assim, eu lembro que eu vi que era da sua curadoria, da sua organização, junto com o Rufato, que eu tive com ele naquele ano, inclusive, na Flipostos. E Bonequinha de Lixo veio para mim, assim, como uma grande surpresa, assim, né? Que para o pessoal de casa se situar, ele conta a história da Maria Clara, né?
que é uma adolescente e que se ambienta na classe média alta, e a Maria Clara, ela faz desabafos, ela vai contando coisas que acontecem no seio do seu lar, envolvendo relacionamento abusivo, relacionamento violento com o pai. Então, só para o pessoal ficar dentro do ambiente. E aí eu queria já puxar uma pergunta sobre o livro, Helena, que o cenário se passar numa classe média alta, na figura da Maria Clara, né? Uma classe que sempre anseia querer manter a origem escravagista, autoritária, conservadora por excelência, né? Com o mote dos bons costumes, família de bem, tem uma real importância discursiva nos dias de hoje. Acho que a gente pode falar isso, né? A que você atribui esse pano de fundo que você usou, assim, tão latente? Então, Tadeu, assim, esse tema, né, da violência contra a mulher, seja dentro de um relacionamento, né, de um casal ou como em família mesmo, de pai com filhos, irmãos, esses modelos diversos que a gente tem dentro da sociedade patriarcal, assim, a gente tem a tendência a prestar mais atenção nos eventos que acontecem nas classes mais baixas, até porque eles são numerosos, né, e pelo próprio contexto de contexto econômico e nas dinâmicas assim de lugares onde tem milicianos, por exemplo, as mulheres precisam se submeter barbaramente à situação porque as coisas são todas resolvidas de maneira muito agressiva quando há uma discórdia. Mas dentro da classe média e da classe média alta, há sim essa violência muito velada, né, camuflada pelo conforto, por elementos que eu coloquei até no livro, né, assim que tem um momento que a Maria Clara fala, por exemplo, viajar é uma das soluções, né? Fazer viagens para fora do Brasil, essas coisas assim que parece que a família, enfim, fica pronta para um álbum de fotografias. Acho que a classe média tem muitas, principalmente a alta, tem muitas camuflagens. Mas o homem inserido na sociedade patriarcal, esse homem que é um homem de meia idade maduro agora, né? É um homem que foi criado no século XX. Então, assim, claro que já temos, assim, digamos, vários graus de homens, né? Os homens estão se modificando também. Esse é um processo que nós, as mulheres, nós estamos nos modificando, porque nós também fomos educadas por uma sociedade altamente machista e patriarcal. Eu nasci no século XX. Portanto, a minha educação, ela é dentro de valores e parâmetros do século XX. Mas, por uma necessidade própria, evidentemente que o movimento das mulheres, a velocidade das mulheres é maior, a nossa urgência é maior, né? Até porque a gente está no mercado de trabalho, nós estamos pagando as nossas contas, sustentando os nossos filhos, e a gente ainda tem essa defasagem de remuneração, de espaço, de carreira, de ascensão de carreira muito grande, né? Mas os homens estão também se movendo, evidentemente que ainda há aqueles grupos assim que estão praticamente congelados, com uma dificuldade muito grande de aceitar, né, esse movimento. E na classe média alta, talvez por essa questão de poder econômico mesmo, né, porque o dinheiro se torna um instrumento muito forte de dominação, as coisas acabam acontecendo também porque as coisas que eu falo, episódios de violência, inclusive extremos, né, porque o poder aquisitivo, essa capacidade que esses homens têm de comprar, entre aspas, né, o silêncio das mulheres, então vamos viajar, ou vai numa joalheria, ou comprar roupas, enfim, arruma elementos que coloquem uma espécie de filtro no que está acontecendo, isso é muito comum. Eu venho de uma classe média alta mesmo, né, e vem baixando, obviamente, a minha classe média alta vem baixando, como todo mundo no Brasil vem baixando, né? A gente está num momento dificílimo, de custo de vida altíssimo, e eu como mulher mesmo, assim, né? Enfim, eu tenho um filho, sou divorciada, tenho a participação econômica do pai dele na vida dele, mas tem uma participação muito forte minha. E muito desigual, inclusive, porque a carreira dele sempre foi priorizada e a minha sempre ficou assim, desde que não interfira, né, na dinâmica da família. Então, essas coisas vão acontecendo, então eu sempre circulei muito também em ambientes, né, que aparentemente assim, estão prontos para uma fotografia, para uma cena bonita, mas a gente vai testemunhando, assim, às vezes de entrar numa festa muito maravilhosa e tu entra no banheiro e tem uma mulher aos prantos, e aí, assim, o que aconteceu, né? Enfim, aconteceu alguma coisa grave ali, diluída no meio da multidão.
E aí eu achei, enfim, que assim, né, quando tem também, eu acompanhei em 2019 uma amiga à delegacia, né, para fazer um boletim de ocorrência. A gente usou a Lei Maria da Penha e foi assim uma coisa bem complicada, porque ela não queria ir, obviamente, uma mulher de classe média alta também, mas que estava sofrendo violento abuso psicológico, moral, inclusive financeiro, né, por parte do companheiro dela. E essas coisas todas foram, assim, ligando, digamos assim, os meus botões, né? E essa história em si surgiu, eu escrevi na pandemia, né, o livro em 2020. Aí, em 2021, eu dei só uma trabalhada e a gente começou a organizar a execução mesmo concreta do livro, né? Mas em 2020 eu estava navegando assim loucamente pelo Facebook, porque a gente estava no auge da pandemia e ninguém sabia mais o que fazer, né? Aquela coisa. Foi. Entrava todos os horários de madrugada no Facebook, pedia para as pessoas, por favor, conversem comigo, porque eu já assisti 3 filmes, eu já li o livro inteiro, eu não consigo dormir, né? Ninguém sabia direito, né? Foi uma coisa assim, houve uma desorganização assim emocional, psicológica coletiva, né? E aí, numa dessas navegações, assim, na madrugada, eu vi um post de um jovem universitário aqui de Santa Maria, uma cidade do Rio Grande do Sul, e nos comentários do post dele, uma jovenzinha colocou a foto dela com a carteirinha de estudante, onde ela estava matriculada. E aí ela fez um post dentro do comentário, porque ela escreveu para o pai. E aí era um texto, assim, muito objetivo também, que eu gostei muito, mas eu fiquei extremamente emocionada. Ela dizia: pai, para você que, né, não foi meu aniversário de 1 ano, pai, para você que chamava minha mãe de feia, que você que isso, que aquilo, e que não participou de isso, mas aquilo, eu só queria te dizer que, apesar de tudo, de você, eu estou aqui matriculada na universidade, eu sou universitária, e assim que passar essa pandemia, eu vou morar em Santa Maria, né? E isso, assim, foi um gatilho fortíssimo, sabe, para eu pensar na situação dessas garotas jovens, que ainda estão, assim, fragilizadas, né, porque elas precisam muito de nós, das mulheres. Meu filho tem 22 anos, então as mulheres da minha geração, eu me sinto altamente responsável pela formação dessas meninas, as jovens, né. Eu sou mãe de homem, então, assim, claro que eu também tenho, desde cedo, bastante diálogo com ele e com os amigos dele. Mas isso foi bem importante, então eu comecei a escrever o livro despretensiosamente, na verdade, foi no celular, no bloco de notas, eu só comecei a escrever, assim, algumas coisas, assim, mais ou menos como se fosse um exercício literário. E lá pelas tantas eu já tinha, assim, vários blocos anotados ali dentro do bloco de notas, vários trechos, né? Aí eu pensei, não, vou levar para o computador e vamos ver se isso anda. E aí, enfim, comecei a me envolver. E o livro ficou mais ou menos assim... Eu não tratava como um livro, né? Era um texto que foi crescendo, crescendo. E eu encontrei essa narradora, assim né? Porque é difícil, às vezes, a gente demora para encontrar o narrador, escreve, tem que voltar tudo, vamos fazer outro narrador, né? Eu encontrei ela, assim, imediatamente. E aí, quando estava, assim, né, aqui praticamente pronto, eu mandei para o Rufato, porque ele é muito, além de muito preparado, ele é muito honesto com as opiniões dele, né? E se ele me dissesse que não estava bom, esse tipo, né, sei lá, Helena, você errou, a narradora não é essa, e tal, enfim, eu escutaria. Mas ele gostou muito, sabe? E aí ele escreveu, nossa, eu gostei muito, está super bem escrito, a personagem tem, assim, um fluxo, um dinamismo, uma alegria, é uma história pesada e ao mesmo tempo tem uma certa leveza e tal. Aí eu falei, bom, então tá. Então, né, assim, eram pouquíssimos ajustes, assim, ele me sugeriu pouquíssimas coisas, ele praticamente achou o livro pronto. E aí eu comecei a tratar ele como um livro, porque estou com outro livro pronto, que já estava pronto na época, e eu acabei guardando, né? Então agora eu só estou dando um tempo de mercado mesmo, porque a gente não consegue, nem deve vir assim com várias publicações ao mesmo tempo, né? E a classe média alta, enfim, eu tenho pessoas dentro das minhas relações, né, pessoais que compraram o livro e leram, e algumas no primeiro momento reagiram meio mal, mas elas também depois me escreveram, as pessoas vão absorvendo, porque tanto as mulheres quanto os homens vão se identificando mesmo, né, porque essa coisa da violência psicológica e dos abusos, ela passa muito pelo discurso e até por um micromachismo que, assim, se a gente for prestar atenção, por exemplo, vai sair um casal de carro, normalmente o homem vai
em direção, não importa se o carro é dele ou se o carro é da mulher, o homem vai ser o motorista. A gente está num restaurante, pede a conta, nós vamos dividir a conta, o garçom entrega a conta para os homens, né? Sentado numa mesa, um almoço de domingo, uma família grande, quando a gente vê, os homens estão sentados às cabeceiras das mesas. Tem um micromachismo que vai alimentando o grande machismo, né? E isso, então, nesse livro aparece, assim, detalhes, e depois eu vou de fato, assim, à medida que ela vai crescendo, também vou tornando, assim, mais agressivo, porque se sofre mais violência, né, à medida que se cresce. Vou fazer um parêntese aqui. É curioso, ao ver o ambiente de uma sociedade de classe média alta, você vê que quando há a violação psicológica, a agressão, todo mundo se iguala muito na dor, né? A dor é muito parecida, né? Quando você tem... Eu achei curioso esse ambiente, estar ambientado num lugar dito de privilégio pela sociedade, né? Um lugar com acesso às coisas. E nós temos hoje uma falsa ilusão com as redes sociais num advento alto de que as outras pessoas são melhores que a gente, de que as pessoas conseguem viajar com muito mais frequência do que a gente, que as pessoas vão nos melhores restaurantes, vão nos melhores eventos, e a gente sabe muitas vezes que não é verdade aquilo, que são fotos e cada foto tem um contexto para ela acontecer. Claro que tem a minoria que de fato tem acesso, tem o privilégio. Você acha que você dando voz para Maria Clara, né, para a personagem adolescente, você acha que você consegue também fazer não que essa tenha sido a sua intenção, mas fazer as pessoas que leem se sensibilizar e ter empatia também, se entendendo parte daquela defesa daquela personagem, todo mundo no mesmo barco, todo mundo respirando o mesmo ar, assim? Acredito que sim, Tadeu, até porque eu tenho tido retorno, né, de leitores e também tenho tido retorno, assim, em clubes de leitura, onde as pessoas conversam, né, eu fui a alguns, assim, presencial e tal. E teve um grupo que algumas leitoras são professoras de rede pública, né, então tem, assim, estudantes basicamente da classe média, ou às vezes da classe média baixa mesmo, e elas gostaram muito do livro, querem inclusive trabalhar com o livro e indicaram o livro, né, para aquisição, para leitura em escolas, que eu acho que não vai sair, porque como é um livro que eventualmente trabalha com palavrões e sexo, né, então são fatores que prejudicam, assim, a distribuição do livro, porque entram outras questões, inclusive os pais dos estudantes e tal, tem, assim, alguns tabus, algumas coisas que são difíceis de trabalhar, mas eu não abro mão de colocar isso num livro, eu prefiro ter um número menor de leitores, mas colocar aquilo que eu realmente acho importante, sem colocar nenhum tipo de filtro em cima, mesmo nada que diminua o impacto, né? Mas, assim, as questões essas da violência, não importa, sabe? Assim, quando há um abuso físico, não importa se você é uma menina muito modesta, se você é uma menina milionária, entende? Quando um homem passa a mão numa menina, no corpo de uma menina de 10, 12 anos, ela sente da mesma maneira, né? Um estupro, não importa se ela está numa festa produzida, arrumada, e aí ela pegou uma carona e, enfim, sabe, ela está num carro maravilhoso, ou se ela está, né, em qualquer periferia aí também. Eu acho que essas coisas físicas são iguais, essa violência física repercute da mesma maneira, e a psicológica também, que o discurso esse de violência, ele passa muito para tentar baixar a autoestima da mulher, né? Ou seja, assim, a mulher é encaixotada, são colocadas coisas assim que baixam a nossa autoestima, que fazem a gente duvidar da nossa inteligência, da nossa autonomia, da nossa capacidade criativa. São vários discursos, inclusive alguns passam pela aparência física mesmo, ou seja, assim, vai criticando tipos físicos e tal, e a mulher vai se encolhendo porque ela vai achando que ela não é suficientemente interessante ou atraente. E essas coisas também acontecem em todas as classes, né? O que eu acho que é, assim, uma questão da classe média alta é que na classe média alta também tudo fica muito
reprimido, escondido, porque qualquer coisa se torna um escândalo que atrapalha os negócios. Então, quando aparece um episódio de violência, todo mundo imediatamente encobre, porque se essa notícia, se isso se tornar notícia, se esse evento vazar, vai prejudicar os negócios de determinado empresário, ou de determinada clínica médica e tal. Então, há uma dinâmica assim, coletiva para que os assuntos realmente fiquem dentro de casa. E entra aquele chavão, né, de briga de marido, mulher, ninguém mete a colher, né, que é para isso, que é para proteger, porque não é para vazar. Só que não é insustentável mesmo, né, e é uma coisa, assim, que além de criar traumas para as mulheres, além de prejudicar a nossa situação psicológica, sabe, assim, ela é uma coisa que perpetua muito o sistema de maneira ampla. Então, a gente tem que falar, tem que escrever, né? No caso, eu falo também, né? Mas, enfim, tem que escrever bastante. E, assim, claro, o meu público de leitoras, mais leitoras do que leitores, mas tem homens também, os homens também estão lendo e também estão me dando retorno, né? São de mulheres, assim, basicamente acima de 30 anos, né? Mas as jovens, aos poucos, enfim, porque a gente fez uma tiragem pequena também, né, Tadeu? Esse livro, o primeiro livro que eu escrevi em 2013, era uma tiragem de quase 1.000 exemplares, né? E esse a gente fez em função do próprio contexto de pandemia, da nova maneira que o mundo está se colocando. A gente fez uma tiragem de 350 exemplares, que era para uma absorção mesmo assim local, né? E que, enfim, que o Rio Grande do Sul e a minha rede de amigos acaba dando conta. Mas o livro, como todos os livros, assim, e tal, as pessoas vão lendo e vão falando umas para as outras, né? Então, eu sei, assim, já tem gente mais jovem, né, garotas de 20 anos e tal, que estão, enfim, interessadas, né? Elas vão emprestando o livro umas para as outras, essa coisa vai sendo construída, né? A narradora, sendo uma adolescente, me faz colocar num lugar de pergunta inevitável de como que era a Helena Terra adolescente, assim, como que era a sua vida, como que era as suas divagações. É uma coisa incrível, né? Porque esse livro, basicamente, né, o grande conflito é da relação dessa menina com o pai, né? Porque ele não é a violência não é direta sobre ela, é sobre a mãe, né? Mas enfim, vai respingando toda a neurose, toda a dinâmica vai atingindo a Maria Clara e ela vai percebendo pelo estilo de vida da mãe dela, aquilo que se ela não se impor, se ela não se rebelar, vai se repetir, né? E aí é muito estranho, porque, enfim, esse é um pai horrível, e eu tive um pai sensacional, maravilhoso, assim, um homem realmente fora de série, muito bacana com a minha mãe, e eu tenho 2 irmãs também, e muito bacana conosco, com as filhas, muito bacana com a minha avó, com as irmãs dele, um homem, assim, que é até propaganda enganosa, sabe? Eu brinco, porque aí a gente imagina, assim, que vai ter vários, e não, né? Então, é uma coisa, assim, meio estranha, porque se pensar no meu pai era uma pessoa super sensível, solidária, um homem que chorava, assim, o mínimo problema, meu pai lia muito, e se ele estava lendo um trecho mais emotivo, ele estava chorando, pai, o que ele está chorando? Ah, minha filha, olha esse trecho do livro, ele já morreu, né, por isso que eu falo ele era ginecologista obstetra, então, assim, fazia partos e ele se ligava muito, assim, com as mulheres. Quando o meu filho nasceu, minha mãe já tinha morrido, eu perdi ela bem cedo também. Então, ele veio, por exemplo, ele morava no interior, ele veio a Porto Alegre, fechou o consultório lá e passou uma semana aqui comigo para me ensinar a ser mãe. Ele, o homem, veio. Minha filha, eu estou aqui, eu vim te ensinar a ser mãe, né? Então, assim, a habilidade que ele tinha com o bebê de trocar fraldinha, dar banho, acalmar, era uma coisa incrível, né? Então, para mim é interessante porque eu fui uma adolescente super protegida, né, nesse sentido, assim, de amparo, né, de proteção de amparo. Eu tinha um pai forte por detrás, e uma mãe também, um pai zeloso, às vezes até demais, porque eu morava no interior. E a nossa casa era em frente ao clube onde tinha as festas, e às vezes ele marcava, assim, sei lá, 1h da manhã. E aí, 1h10, eu ainda estava na festa, ele atravessava a rua de pijama, sabe? E aquela coisa que vinha o porteiro do clube correndo, assim, teu pai tá lá na frente de pijama, é melhor você subir para casa, né?
Mas, enfim, era um pai zeloso, assim, claro que ele tinha também traços machistas, né, um homem do século XX, assim, no final da primeira metade do século XX, assim, do interior do Rio Grande do Sul também, né, mas um homem diferente, assim, de modo geral dos outros, e acredito que em grande parte pelo volume de leitura, por ser um leitor, por estar lendo livros, assim, né, livros de autores enfim, do mundo inteiro, de várias épocas, e eu acho que ele conseguia refletir sobre a sociedade patriarcal, sobre mesmo sendo narradores homens, né, e autores homens, porque a nossa história, assim, faz pouco tempo agora, faz muito pouco tempo que a gente está realmente sendo publicada, a minha estante mesmo aqui, as minhas prateleiras de autoria de mulheres, assim, é muito menor, eu tenho um volume muito maior de livros escritos por homens, né, mas, assim, enfim, agora está um pouco mais, ainda acho que precisamos de muito espaço, mas está um pouco mais dinâmica, né, mas eu acho que isso ajudou o meu pai bastante a perceber, assim, que as mulheres, né, nós não somos bonecas desse título, bonequinha de lixo, enfim, tem o bonequinha de luxo, né, que, na verdade, não é bonequinha de luxo do Truman Capote, é o Breakfast at Tiffany's, né, mas, enfim, foi traduzido para a língua portuguesa como bonequinha de luxo, porque eu também brinco, é uma coisa assim, os homens na sociedade patriarcal não brincam de boneca quando criança, não é permitido, né, nós, as mulheres, a gente ganha as bonequinhas, roupinhas de bonecas, e as gurias ganham carrinho, a bola, e tal, e aí quando crescem começam a brincar de boneca com as mulheres, né, sem tratar de uma maneira superficial e tal. Então, o bonequinho de lixo é uma provocação mesmo, assim, porque nós não somos brinquedos e nós não somos menos capazes que os homens, né? Seu pai é vivo ainda, Helena? Não, meu pai morreu também já faz mais de 10 anos, né? A gente... Foi um pai muito, muito bacana, assim, mesmo. É uma curiosidade que eu tive, assim, para entender um pouco, né, se tinha alguma coisa não ficção ali em algum ambiente, porque a gente não sabe, né, e às vezes é Não, inspirado. tem, evidentemente que tem vários elementos concretos aqui, assim, de histórias, né, que, enfim, eu sou super atenta, super observadora. Qualquer lugar, assim, no supermercado tem um casal fazendo compras, eu estou fazendo as minhas compras e eu estou sempre ali, assim, meio atrás, sabe? Se eu percebo, assim, que tem um diálogo mais estranho, eu já vou lá ver, assim, fico ali cuidando. Eu sou super atenta. Tem um casal caminhando no parque, eu estou caminhando no parque, aí a mulher está 3 passos atrás, eu já fico, por que essa mulher está caminhando 3 passos atrás? Eu estou sempre cuidando, né? Mas tem, evidentemente, episódios de pessoas íntimas minhas, tem episódios que eu vivi, tem um episódio dentro do livro que eu coloquei a Maria Clara, que ela está no parque e um homem passa a mão nela. Eu assim, super super parecido com o episódio que eu vivi, só que eu estava na praia, assim, 10, 11 anos, de biquinizinho, magricela, não tinha coxa, não tinha seio nem nada, e um homem que na época deveria ter uns 30 anos, mas para mim, enfim, para uma criança, uma menina de 10 anos, um homem de 30 anos, é um ancião, né? Me passou a mão com todo, assim. E eu me senti extremamente mal e me senti envergonhada, inclusive, que é uma coisa estranha, né? Porque a gente não é responsável de maneira nenhuma por esse tipo de violência, mas eu não consegui falar para minha mãe, sabe? Assim, foi só aquela coisa assim que tu sai da beira da praia, ali do mar, tu quer ir embora para casa e tu não consegue dizer o porquê, né? Então, e isso é muito estranho, porque se vocês pensarem, se a gente pensar, né, assim, é uma menina, não tem um corpo sedutor, nem nada, esses argumentos que a sociedade usa para justificar, não, mas era uma criatura cheia de curvas, assim, sabe, se insinuando, não, é uma menina magricela, sabe, de biquinizinho, tomando banho de mar, né? Então, assim, tem coisas... Tem alguns momentos do livro também que ela fala, porque o pai chama a mãe dela de Dona Celula, né? Que a Dona Celula é de celulites. E isso eu ouvia os vizinhos da gente de praia, era um casal com 2 filhos homens. E ela, a mulher, era amiga da minha mãe, ela tinha um corpo muito bonito, era uma mulher muito bonita, que fazia muita atividade física. E o marido chamava ela Dona Celula, porque eventualmente ela tinha uma celulite que outra, então era Dona Celula como se fosse assim, uma falha de caráter, né? E aquilo, para mim, era muito agressivo, aquele homem chamando, assim, né, baixando a autoestima dela, que é isso que eu estava comentando, assim, tentando desmerecer e deixar ela insegura. Então, eu fui usando coisas, assim, desde coisas que eu ouvi, que eu vivi, ou que amigas contaram, né?
E, assim, não posso falar do final. Ele é um livro difícil de falar, assim, porque todos os trechos, todos os eventos são importantes, né? Parece que tudo que a gente falar vai estragar a leitura, né? Eventualmente. Mas, assim, o final, que é um final, né, Tadeu, assim, violento, foi o único dilema que eu tive, porque eu hesitei, assim, porque eu fiquei com pena da Maria Clara, então eu queria salvá-la no final, sabe? Assim, tipo, depois de todos esses eventos, aí eu queria, assim, não, vamos achar uma solução mágica para a vida da Maria Clara e as coisas vão se ajeitar de uma maneira melhor. E não houve jeito, sabe? Eu acabei optando e realizando a escrita desse final, que é mais violento, porque, na realidade, as coisas acontecem assim, né? Quando tudo está se encaminhando, quando as histórias vão se encaminhando e vão se desenvolvendo dentro de um contexto de família disfuncional mesmo, de violência, alguma coisa muito violenta vai acontecer mesmo. Não adianta agora, num livro, eu tentar colocar um final de sessão da tarde só para agradar o leitor ou por pena da personagem, né? Isso é uma coisa estranha, porque a gente se apega à personagem também, obviamente, né? Então, quer protegi-la, né? Pegar alguns pontos de algumas coisas que você falou que me chamaram a atenção, mas, por exemplo, você falou que seu pai, sendo uma pessoa leitora, um leitor, ele já tinha alguns desprendimentos, né, que colocava ele talvez numa visão mais progressista e não tão conservadora. E você falou também hoje que nós estamos conseguindo ter mais mulheres publicando, né? De fato, isso é verdade. No Rabiscos aqui eu vejo isso pelo número de livros que eu recebo, a maioria hoje é mulher. Você acha, Helena, que para as adolescentes hoje que tiverem acesso ao seu livro, não digo adolescente, mas para as mulheres, jovens, que tiverem acesso ao seu livro, e é mais fácil falar sobre isso com as redes sociais, com os tipos de informação que a gente tem, ou isso ainda é algo difícil de ser externado como sempre foi? Pois é, eu não sei, assim, eu acho que tem um livro do Luc Ferry, aquele filósofo francês, que ele fala, se eu não me engano, se chama Famílias, não tenho muita certeza, faz muitos anos que eu li, mas que ele comenta que a grande revolução do século XX foi o da intimidade, né? Ou seja, no sentido que os filhos começaram a parar de chamar os pais de senhor e senhora, que aquele distanciamento, aquelas relações tão verticais, onde as crianças, os jovens não podiam se expressar, não podiam discordar, que isso tudo foi se diluindo, né? Eu tenho a impressão que esse século XXI realmente está fortalecendo o vínculo, né? Que há mais intimidade dentro das famílias, né? Que os filhos e filhas, né? Têm mais espaço para conversar com pais, para dizer o que estão fazendo, questões assim que eram muito escondidas de consumo de drogas. Eu acho que tudo isso está começando a se tornar mais público dentro do privado, né? Não precisa mais ter tantas zonas de esconderijos dentro de uma casa. Mas eu sou mãe de rapaz, né? Eu não sou mãe de mulher. Eu tenho algumas amigas e assim, enfim, as filhas são da mesma geração do meu filho. E elas já têm, em relação à minha geração, a nossa geração de mães, né, das jovens, que elas já têm, de fato, assim, mais diálogo, assim, das meninas, né, começarem a namorar e contar mais rapidamente para elas, de pedirem para o ginecologista, de contarem mais as coisas que estão acontecendo. Mas eu não sei até que ponto vai, né, e isso também estou falando, claro, dentro da classe média, que são as mulheres que eu convivi, e as jovens estudantes que eu convivi, né. Então, eu não sei até que ponto vai, assim, de uma maneira mais ampla, né, Tadeu? Aí, realmente, eu não sei, sabe? Mas eu acredito que sim, né? Porque as redes sociais também permitem uma troca muito imediata de informações, né, de conversa, de diálogo entre eles, né? Antes, na minha geração, para encontrar as amigas para conversar, a gente acabava conversando só no final de semana, né? Tinha aquela conversa breve de escola, mas aí, bom, no fim de semana a gente se encontrava. Agora eles se falam todo dia, o tempo inteiro, sobre qualquer coisa, né? Então, acho que quanto mais espaço de fala, maior a chance de que venham assuntos mais determinantes e relevantes, assim, para a formação de cada um, né? Acho que poder falar disso, né, igual a gente está fazendo aqui através da literatura, poder discutir sobre isso e poder ter isso na televisão, nas séries, em canais do YouTube, sem dúvida eu acho que contribui. Claro que nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, nós somos um país subdesenvolvido, nós voltamos ao mapa da fome,
Nós sabemos que as mulheres são alvos em movimento o tempo todo, né? E você vê o feminicídio, o grande número que teve de ascensão agora na pandemia, para os caras estarem mais em casa. E não só, né, a mulher, mas em todos os seus gêneros, né, a transexual e tudo mais. Então, eu acho que é válido, de certa forma, a gente está aqui podendo falar disso hoje e ainda que o cenário do seu livro seja uma família de classe média alta, que não é a maioria do brasileiro, mas é importante termos também uma desmistificação, né, um descer de patamar na família, na dita família ideal, né, que muito se vislumbra, né, que no final das contas a gente sabe que onde tem muito dinheiro, muito poder, as coisas são podres no final das contas, né, a gente sabe disso. E então eu achei muito válido assim o seu livro, que ele de fato é um livro de fôlego, né, um livro curto para se ler, ele é um livro não é extenso e é um livro bom e de fácil identificação também. Então, eu acho que é um livro de diálogo, sem dúvida nenhuma, assim, que chega. Helena, a gente tem um quadro aqui chamado Na Sua Estante, que as pessoas me xingam, que às vezes eu esqueço dele. Eu queria saber se você tem algum livro especial que você queira indicar, algum livro que você está lendo, o pessoal gosta de saber, algum livro do tema. Então, Tadeu, eu sou uma leitora obsessiva, né? Eu leio compulsivamente desde criança. E eu não leio um livro por vez, eu consigo ler assim, de 6 a 7 livros assim, simultaneamente, fico trocando chip na cabeça e funciona muito bem, sabe? Eu troco chip e entra uma nova história, novos códigos e tudo. Mas assim que eu estou lendo agora, porque hoje de tarde eu tive uma gravação com o pessoal de São Paulo também, eu deixei todo o material aqui porque eles queriam saber quais eram os livros que eu estava lendo, e eu trouxe a pilha, né? Eu estou lendo da Nara Vidal, que, enfim, inclusive ela escreveu um pós-fácil, fez a 4ª capa para mim. Ela teve aqui, a Nara, querida. Um beijo o Mapas para Desaparecer, que era o livro dela que eu não tinha lido ainda, né, de contos. E, assim, adoro. Eu estou lendo o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, né, um livro emprestado, não é meu, que é muito difícil para mim isso, porque eu risco muito nos meus livros, né, e aí nos empréstimos a gente tem que se controlar, então eu acabo... obra-prima, esse livro aí. Muito bacana. Eu estou lendo O Eu Soberano, da Elizabeth Rudnesco, é psicanalista. Estou lendo por um motivo profissional, até por uma mesa que eu vou fazer com 2 escritoras daqui de Porto Alegre. Uma escreve poesia e a outra prosa, né? A Lilian Rocha e a Tasmin Armadi, que é para a biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, né? Mas aí da biblioteca em Paris mesmo. E até uma coisa bem interessante, porque eu tive que preparar todo o roteiro, fazer a apresentação e passar para o francês, porque vai ser um programa que vai passar lá também com legenda, né? Tá. E aí, dos rapazes, para não dizer que eu não leio os homens, né? Enfim, aí eu estou lendo um livro que é de um escritor daqui, gaúcho, de Itaqui, que é Itaqui, é uma cidade onde meu pai nasceu, Itaqui, é uma cidade bem rural, se chama Marcelo de Grazia, e ele ganhou o Prêmio Paraná de Contos com esse livro, acho que há uns 3, 4 anos no máximo, e A Bandeira de Cuba. E são contos longos, e é interessantíssimo porque esse, assim, é praticamente como se fosse um romance também. Se o Marcelo tivesse feito pequenos ajustes, se encaixaria como um romance, porque praticamente o mesmo personagem aparece em todas as histórias. E é um menino parecido com a Maria Clara, poderia ser irmão da Maria Clara numa cidade do interior. Então ele tem ele é bem humorado, ele também tem assim uma língua afiada como ela tem, né? Mas ele fica contando as coisas que ele vê em relação, assim, a senhora que lava roupa para a família, os eventos que ele vai vendo naquela cidade pequena também. Então, é um ponto de vista de um garoto. É um texto muito interessante, um livro muito bom. O Marcelo é muito talentoso. E eu estou lendo outro que é também daqui, Mundos Paralelos, que são de contos. A gente lê muito conto aqui no Rio Grande do Sul, tem uma tradição muito forte, né? Uma produção muito grande de contos. Que o Mundos Paralelos é do Rodrigo Minzuski, que é um advogado, e aí são contos mais urbanos, assim, do cotidiano, e ele já é um homem bem mais conectado com as mulheres, né? Então é um livro, assim, que, enfim, tem uma visão de mundo masculina, mas já é desse homem mais híbrido, né? Que já não tem tanto medo, assim, desse universo novo. E estou lendo do Werner Schulman, que é ator, enfim, mas que escreveu um primeiro livro, e ele é meu amigo, a irmã dele é muito minha amiga, um romance que Alice Deve Estar Viva,
e que é bastante interessante também, assim, né, uma história de gaúchos, obviamente, se passa em Bagé, que é outra cidade do interior, mas é uma mulher, assim, que é de uma família de fazendeiros e tal, que casou e foi morar em São Paulo, se divorciou e refaz a família, e um belo dia o ex-marido que está em São Paulo recebe um telefonema da família dela, aqui no Rio Grande do Sul, dizendo que ela desapareceu, né, e que ele venha para ajudar a procurar. Então, é a procura da Alice. E é bastante interessante. O Werner é um professor de história antes de ser um ator da Globo, né? E ele tem um nível cultural, ele também é produtor e diretor de cinema e tal, ele tem um nível cultural muito bom, então o livro é bem interessante, assim, esses são os homens, né? Mas de mulheres, assim, de mulheres tem muitas, né? A questão só, assim, é que a nossa produção daqui, assim, as tiragens são pequenas, então é difícil, por exemplo, se eu te falar, assim, o livro da Lilian Rocha, que é uma menina de tranças, que ela vai participar desse programa para a biblioteca do Belk, não tem, assim, distribuição fora do Rio Grande do Sul, Entendi, né? muito A gente está, regional. assim... o que costurava a nossa distribuição dos livros produzidos é que quem fazia esse trânsito era a Livraria Cultura, até pouco tempo ela que fazia, então as editoras colocavam aqui e acabava aqui, né? Enfim, distribuía, e agora a gente não tem mais um percurso, assim, está bem mais complicado, né? Enfim, é um momento, né, que a gente também tem 4 anos, que a gente tem que considerar esses 4 anos de 2018 para cá, o efeito sobre o mercado editorial, sobre a cultura, né? Isso eu acho no meio que... de uma pandemia também, né? Então... E é o uma seu coisa assim. livro, onde encontramos, o pessoal que quer te conhecer também nas redes, onde que o pessoal te acha? Então, o livro, assim, é super fácil o acesso pelo site da editora mesmo, na Diadorim, né? Diadorim é um nome, assim, que, enfim, uma personagem tão forte, é difícil esquecer o nome dessa editora, né? E assim, para mim até é muito interessante esse nome, porque a Diadorim é aquela coisa, aquele enigma também, né? Diadorim é mulher, Diadorim é homem, toda aquela camuflagem. Então, pelo site da Diadorim Editora, né? Aí, assim, a lojinha é muito fácil de acessar. A livraria que eu fiz o meu lançamento aqui é uma livraria, assim, que tem inclusive uma editora também, a Taverna, e o livro esteve lá bastante tempo, assim, o livro físico, né, e eu sábado estive na livraria para o lançamento da Irka Barros, que é uma autora daqui que eu gosto muito, que lançou um livro de contos, Júpiter, Marte, Saturno, eu acho uns contos meio fantasmagóricos, interessantíssimos, super bem escritos, e que para mim eles ficam no limite entre, assim, realmente está havendo algo sobrenatural ou as personagens estão, assim, entrando em delírio, em surto. Eu gosto muito dessa linha que a gente não sabe muito bem, né? Então, a taverna, eu sei que eles conseguem, assim, se entram em contato, eles entram em contato com a editora também, e funcionam super bem as entregas, assim, o pessoal muito correto, muito competente mesmo, assim, organizado. Vou deixar o link aqui também para o pessoal quiser conhecer você, conhecer o livro também. Helena, obrigado. E nas redes sociais, enfim, né, é só comentar no Instagram, eu tô como Helena Terra Camargo, né, que eu sou, porque Terra é o sobrenome da minha mãe, né, e eu sou Marta Helena Terra Camargo. Marta Helena, bonito nome. Marta Helena. Vou colocar aqui a Marta também. Helena, eu vou ter que contar, me dá um minuto, Por favor, porque a minha mãe se chamava... A minha mãe chamava Ana Maria, né? E inclusive o meu avô conhecia o Érico Veríssimo, e quando ela era bem pequenininha eles se encontraram em Torres, que é uma cidade aqui do litoral, conversaram, e o Érico perguntou para o meu avô: que lindo, tua filha, qual é o nome? Ele falou Ana, e meu avô era o Terra, né? Então a minha mãe é a primeira na Terra. Olha só. Mas enfim, ela era Ana Maria e eu nasci e era para eu me chamar Mariana, que enfim, né, só faria a troca. E então durante 3, 4 dias eu fui a Mariana até que meu pai foi me registrar, porque os homens que registravam me decidiam. E aí ele voltou com a Marta Helena. E a Marta Helena tinha sido uma namorada do meu pai, olha do só. irmão do meu pai e do outro irmão do meu pai também. Então, assim, era uma pessoa muito especial para a família dos Camargo. E a minha mãe era uma pessoa muito autoconfiante, com muita segurança, não tinha uma natureza ciumenta, né? Mas, de qualquer maneira, ela nunca me chamou de Marta Helena. Meu pai me chamou a vida inteira Marta Helena, sabe? Em qualquer momento. Não é assim só quando ele estava aborrecido, zangado comigo. Eu sempre fui a Marta Helena, que deixava aquilo tudo muito lindo. E a minha mãe imediatamente entrou tirou o Marta e me deu um apelido que é o Helena, que as pessoas mais íntimas me chamam, ou eu virei Helena, né?
Então é uma coisa assim meio... Gostei da então, história, gostei. É uma história muito estranha, muito boa. né? Mas enfim. Então, nas redes sociais, no Instagram é Helena Terra, e ele tá fechado, ele sempre foi público, agora eu coloquei ele no privado, sabe? Tem que solicitar, porque eu estava recebendo também, assim, muita coisa desagradável, sabe? As mulheres, assim, é estranho que a gente lança um livro que questiona algumas coisas, e aí tem algumas pessoas desagradáveis que se sentem, assim, no direito de mandar mensagens agressivas, e aí eu resolvi, assim, vamos dar uma segurada, né? E no Facebook eu tô com uma Helena Terra, só que o Facebook tá lotado, né, Tadeu? Então, o que eu faço, assim, quando entram solicitações de amizade, enfim, que eu vejo que são pessoas que estão realmente ligadas com o mundo literário, com livros, eu vou lá nos amigos e dou uma vasculhada na lista e vejo, assim, aquelas pessoas que realmente não tá interagem com a gente. E aí eu vou fazendo, assim, né, uma limpeza, porque eu sei que elas nem percebem, são pessoas assim, que aí eu olho assim, nossa, sabe, eu não sei quem é, nunca deve mais fazer falou, 5 anos que está ali no meu Facebook, mas não fez um único comentário, nem Nossa, eu tô fui na precisando página fazer da isso no pessoa, meu né? também, viu? Tô precisando muito Isso é fazer isso. importante, né? Porque é um número pequeno, 5.000, a gente fica muito limitado no Facebook, né? É isso. Helena, gostou do papo? Então. Muito, muito obrigada. Obrigado, Nossa, foi eu que ótimo. agradeço. Umas perguntas bem Que boas e delícia realmente bem falar. descontraídas, assim. Gostei de Obrigada, falar Tadeu. sobre a bonequinha de lixo. Obrigado. Seja sempre bem-vinda quando tiver livro novo também. Rabiscos está de portas abertas. Obrigada. Pessoal de casa, quinta-feira tem Carol Pedrosa apresentando o programa A Cabine do Filme toda quinta-feira. O papo é sobre cinema com a Carol e todas as terças o papo é literário comigo. É isso, bom dia, boa tarde e boa noite.